Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Aretejus. Está começando mais um episódio. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje nós vamos tratar da edição extraordinária número 20 do informativo do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 23 de julho de 2024. Galera, antes de começarmos, vamos para os nossos recados, para os nossos avisos, de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar o seu comentário com críticas e sugestões, especialmente no YouTube e Spotify. E também no Spotify deixar as 5 estrelinhas para a gente, para os algoritmos entregarem nosso conteúdo cada vez mais, galera, para os usuários. Pessoal, e também os nossos cursos de Direito Processual Civil, de Humanística e nosso e-book de temas de repercussão geral estão com um desconto de 30%. Basta vocês colocarem o código PAISARETE30 que está aparecendo aí na sua tela ou na descrição do vídeo. Galera, sem mais delongas, vamos lá. Informativo do STJ, edição extraordinária número 20. Direito Civil, Direito do Consumidor. Resumo: dono de estabelecimento de hospedagem onerosa de visitantes não responde civilmente por danos morais em razão de homicídio praticado em suas dependências por visitante hospedado no local. Processo: recurso especial número 2.114.079 do Rio Grande do Sul, julgado em 23 de abril de 2024. Inteiro teor: os artigos 932, inciso 4 e 933 do Código Civil de 2002 consagram a hipótese de responsabilidade civil por atos praticados por terceiros, dentre as quais há a previsão dos donos de estabelecimentos onde se alberga por dinheiro. A regra de origem romana foi redigida em uma época em que os proprietários das hospedarias eram, de algum modo, obrigados a referendar os seus hóspedes. Na atualidade, contudo, o alcance total dessa norma merece ser repensado, principalmente após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu a responsabilidade objetiva direta para todos os fornecedores de serviços, em relação aos danos que tenham por causa o fato do serviço e não o fato de outra. Conquanto os donos dessa espécie de atividade comercial sejam responsáveis pela segurança física e patrimonial dos seus hóspedes, a extensão dessa obrigação deve depender do contexto específico de cada caso, sob pena de se admitir a responsabilidade pelo risco integral deste ofício. O risco assumido ou o risco que o empresário cria no desenvolvimento de sua atividade é somente aquele que, por sua natureza, decorra do exercício do negócio, isto é, o risco que dimana dos meios normais de exercício de seu mister. Logo, quando o acontecimento é estranho e externo, sem vínculo com o negócio em si, não é possível a responsabilização. Não se pode considerar como própria a atividade de um parque aquático que faz locação de chalés e cabanas à tutela dos hóspedes quanto ao risco de lesão física por eventuais condutas advindas de outro hóspede, na hipótese em que o homicídio foi causado por uma discussão envolvendo cerveja, ou seja, totalmente alheio ao negócio de hospedagem, o estabelecimento não passou de mera ocasião para o evento danoso. Mesmo o moderno princípio da imputação civil dos danos exige relação causal. A teoria objetiva permite a responsabilização do fornecedor sem culpa, mas não sem uma causa. Uma das hipóteses de rompimento do nexo causal é, justamente, a culpa exclusiva de terceiro, previsto no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor, a qual é aplicada quando a causa do evento danoso é fato completamente estranho à atividade desenvolvida pelo fornecedor, resultando na distinção entre fortuitos internos e externos. E o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a responsabilidade do fornecedor não pode abranger os danos decorrentes do fortuito e externo, ou seja, do fato que não tem ligação com a atividade. Ainda, a atuação efetiva e ostensiva de segurança com revista pessoal e de bagagem foge da essência da atividade de lazer a que se destina o estabelecimento em questão. Dessa forma, não é razoável aplicar o alcance total do artigo 932, inciso 4 do Código Civil,
pelo simples fato de o legislador ter optado por diferenciar os hotéis dos outros estabelecimentos de prestação de serviço. A tese não mais se sustenta por critérios legais, nem tampouco econômicos, devendo ser aplicado, ao caso, a excludente do nexo por caracterização do fortuito externo. Legislação, Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, Código Civil de 2002, artigos 932, inciso 4 e 933. Direito Civil, Direito Notarial e Registral. Resumo. A caução locatícia, devidamente averbada na matrícula do imóvel, confere ao credor caucionário o direito de preferência nos créditos em situação de concurso singular de credores, em virtude da sua natureza de garantia real que se equipara à hipoteca. Processo. Recurso especial número 2.123.225 de São Paulo, julgado em 25 de maio de 2024. Inteiro teor. Cinde-se a controvérsia em definir se, em concurso singular de credores, a caução locatícia se configura como direito real de garantia apto a gerar direito de preferência do credor caucionário sobre o produto de expropriação do imóvel. A lei do inquilinato prevê que, no contrato de locação, pode o locador exigir do locatário a caução como garantia, sendo que a caução em bens móveis deverá ser registrada em cartório de títulos e documentos, e a em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. Artigo 38, parágrafo 1º. Sucede que, apesar da previsão dessa modalidade de garantia, o fato é que a caução locatícia em bens imóveis não consta no rol dos direitos reais do artigo 1225 do Código Civil. Portanto, havendo concurso singular de credores, situação na qual dois ou mais credores de devedor solvente penhoram o mesmo bem imóvel ou quando o bem penhorado já está gravado com direito real de garantia em favor de terceiro. Resta saber em qual posição de preferência se encontra o credor que detém caução locatícia em bem imóvel. Para este debate, é imperioso definir qual a natureza jurídica da caução locatícia. Ocorre que as divergências doutrinárias acerca da natureza jurídica do Instituto residem especialmente na impossibilidade ou possibilidade de se firmar a garantia real por averbação, pois o artigo 108 do Código Civil determina que, não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia dos direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Contudo, o próprio artigo 108 do Código Civil excepciona situações em que a lei dispor ao contrário. Na espécie, a lei do inquilinato determina expressamente que a forma adequada para que a caução surta efeitos é a averbação na matrícula do imóvel, objetivando justamente flexibilizar a formalidade legal. Ademais, o artigo 167, inciso 2, 8 da Lei de Registros Públicos reitera que, no registro de imóveis, além da matrícula, será feita a averbação da caução e da cessão fiduciária de direitos reais relativos a imóveis. Assim, em razão da lei do inquilinato e a lei dos registros públicos admitirem a caução na forma de averbação na matrícula do imóvel, flexibilizando as formalidades dos direitos reais de garantia típicos, a caução locatícia realizada neste formato possui efeitos de garantia real. Ou seja, mesmo se tiver sido averbada apenas à margem da matrícula, o efeito da caução locatícia em bens imóveis deve ser o de hipoteca, a menos que seja expressamente indicado que se trata de anticrese. Para além disso, conforme o entendimento da terceira turma do STJ, para o exercício da preferência material decorrente da hipoteca, no concurso especial de credores, não se exige a penhora sobre o bem, mas o levantamento do produto da alienação judicial exige o aparelhamento da respectiva execução. Recurso especial número 1.580.750 de São Paulo, julgado em 19 de junho de 2018. Dissarte, a caução locatícia devidamente averbada na matrícula do imóvel confere ao credor o direito de preferência nos créditos em situação de concurso singular de credores, em virtude de sua natureza de garantia real, que se equipara à hipoteca. Legislação. Tema número 582 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Direito Civil. Resumo. É possível a fixação de verba alimentar em patamar inferior ao postulado no inicial, ainda que haja reconhecimento da revelia do réu devidamente citado e a incidência de seus efeitos consequentes.
Processo Segredo de Justiça, julgado em 5 de março de 2024. Inteiro teor. A petição inicial reproduz o princípio do dispositivo atuando como instrumento para a parte exercer seu direito de ação e, em razão disso, delimita a amplitude da matéria a ser enfrentada e o objeto da prestação jurisdicional, impondo-se que a sentença esteja vinculada ao pedido, em homenagem aos princípios da adstrição e da congruência. Contudo, no caso de ação de alimentos, os aludidos princípios devem ser observados sob outra perspectiva em razão de suas especificidades, motivo pelo qual o magistrado da causa poderá arbitrar a verba alimentar de acordo com os elementos carreados aos autos e fora dos parâmetros estabelecidos pelo autor, mediante observância do binômio necessidade e capacidade. Assim, ao fixar o valor dos alimentos, o juiz deve agir segundo seu prudente arbítrio, não ficando restrito ao pedido deduzido pelo alimentando de modo a arbitrar aquele montante capaz de fazer frente às necessidades do postulante, conjugada à capacidade de pagamento do demandado. Por consequência lógica, esse entendimento deve ser aplicado tanto quando o magistrado arbitra a verba alimentar em patamar superior ao postulado na inicial, bem como quando a pretensão autoral é atendida em menor extensão. Ou seja, os alimentos são fixados em valor inferior ao requerido na exordial, visto que o binômio necessidade-possibilidade deve nortear a fixação da verba nas ações de alimentos. Desse modo, alinhando-se à mitigação do princípio da distrição nas ações de alimentos, pode-se afirmar que os efeitos da revelia do réu não implicam, por si só, a fixação da pensão alimentícia no montante requerido na inicial. Vê-se que nas ações de alimentos os efeitos da revelia do réu não se operam plenamente, haja vista se tratar de direitos indisponíveis, de maneira que a decretação da revelia do alienante não o conduz, por si só, à fixação da verba alimentar, tal como postulada pelo alimentando, notadamente quando verificado que a aplicação do percentual requerido afronta a razoabilidade e a proporcionalidade, à luz das circunstâncias verificadas. Direito civil, direito processual civil. Resumo. O cônjuge superstite tem legitimidade para promover ação anulatória do registro de nascimento em razão de falsidade ideológica, amparado no artigo 1064 do Código Civil. Processo em segredo de justiça, julgado em 12 de março de 2024. Inteiro teor. A controvérsia consiste em definir se a anulação do registro de nascimento pode ser requerida única e exclusivamente pelo pai registral, ou se outro interessado também tem legitimidade para tanto. De acordo com o artigo 1601 do Código Civil, a ação negatória de paternidade tem como objeto a impugnação da paternidade do filho, possuindo natureza personalíssima, isto é, legitimidade exclusiva do pai registral. Por outro lado, o artigo 1604 do Código Civil prevê a possibilidade de ser vindicado estado contrário ao que resulta do registro civil por meio de ação anulatória, quando demonstrada a falsidade ou o erro, não havendo falar em caráter personalíssimo da demanda anulatória. Logo, pode ser promovida por qualquer interessado, seja materialmente. Portanto, deve-se reconhecer a legitimidade ativa do cônjuge viúvo para juizamento da ação anulatória no caso de falsidade ideológica do registro de nascimento. Importante destacar também que será ônus do autor da ação anulatória comprovar a ocorrência da falsidade do registro civil de nascimento, mormente em decorrência da natural carga de presunção de verdade inerente ao registro, cuja desconstituição depende de prova irrefutável. Legislação. Código Civil de 2002, artigos 1061 e 1064. Direito Civil. Resumo. Embora o pagamento seguro DPVAT independa da comprovação de culpa, a demonstração de dolo da vítima do acidente de trânsito afasta a indenização securitária. Processo. Agravo interno no recurso especial número 1.585.076 do Rio Grande do Sul, julgado em 8 de abril de 2024. Inteiro teor. Do teor do artigo 5º da Lei nº 6.194 de 1974, que trata do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, verifica-se que, para pagamento de seguro DPVAT, basta, em princípio, a demonstração do nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano daí decorrente, independentemente da existência de culpa.
Ocorre que, sendo o DPVAT uma modalidade de seguro e, não havendo norma especial em sentido contrário, também se aplicam a ele as regras do Código Civil relativas ao contrato de seguro, dentre as quais o artigo 762, que assim dispõe: nulo será o contrato para garantia de risco proveniente de ato doloso do segurado, do beneficiário ou de representante de um ou de outra. Feitas tais considerações, observa-se que, embora, por um lado, o pagamento de seguro DPVAT independa da comprovação de culpa, por outro, não é ele devido, em caso de demonstração de dolo da vítima. Artigo 762 do Código Civil. Nesse sentido, afastando expressamente a possibilidade de pagamento de seguro em casos assim, o artigo 12, parágrafo 2º da resolução do CNSP número 273 de 2012, que consolida as normas do seguro DPVAT, preconiza o seguinte: a cobertura a que se refere este artigo abrange, inclusive, danos pessoais causados aos motoristas dos veículos, exceto quando constatada a existência de dolo. Nessa mesma linha, a terceira turma do STJ também já decidiu no sentido de que, embora a Lei nº 6.194 de 1974 preveja que a indenização do seguro DPVAT será devida independentemente de culpa, não alcança situações em que o acidente decorra da prática de ato ilícito penal. Recurso especial número 1.661.120 do Rio Grande do Sul. Relatora ministra Nancy Andrighi. Desse modo, no caso, não há como entender ser devido ao seguro, uma vez que, no momento do acidente, a vítima estava em plena prática de um ilícito penal, uma vez que havia roubado um mercado e estava em fuga, conduzindo a motocicleta que colidiu com outro veículo. Legislação. Lei 6.194 de 1974, artigo 5º, Código Civil, artigo 762, Resolução CNSP número 273 de 2012, artigo 12, parágrafo 2º. Direito Civil. Resumo. Viola a proibição legal do Pacto de Corvina, cláusula de acordo judicial que exclui do herdeiro o direito de participar de futura sucessão, mediante renúncia antecipada ao quinhão hereditário. Processo Segredo de Justiça, julgado em 23 de abril de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia em definir se é válida a cláusula firmada em transação judicial, que encerrou a ação investigatória de paternidade, por meio da qual as partes reconheceram a relação de filiação, porém o genitor efetuou o pagamento de indenização ao filho, mediante a renúncia do herdeiro a quaisquer outras indenizações ou direitos hereditários. Nos termos do artigo 1089 do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Referida disposição, repetida no artigo 426 do Código Civil, proíbe o chamado Pacto de Corvina, contaminando a nulidade absoluta o negócio jurídico. Sobre o tema, esta Corte Superior orienta-se no sentido da ilicitude da renúncia antecipada a direitos hereditários, firmando que o ato do herdeiro em abdicar da herança somente pode se dar após a abertura de sucessão, ainda que eventualmente as partes detivessem, ao tempo da transação, a vontade de colocar fim às celeumas familiares, mediante o reconhecimento de paternidade. Fato é que o negócio jurídico encampado na transação significou renúncia antecipada dos direitos hereditários de titularidade de hora recorrente, objeto vedado expressamente pelo ordenamento jurídico pátrio. Não é dado ao testador excluir o herdeiro necessário de sua sucessão. Artigos 1789 e 1846 do Código Civil de 2002. Sendo-lhe lícito, contudo, diminuir o quinhão hereditário de determinado sucessor, desde que respeitada a respectiva legítima. Código Civil de 1916, artigo 1089. Código Civil de 2002, artigos 426, 1789 e 1846. Direito Civil, Direito do Consumidor. Resumo. O mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade da navegação aérea. Agravo interno no agravo do recurso especial número 2.150.000 de São Paulo, julgado em 21 de maio de 2024. Inteiro teor.
Esta Corte Superior tem entendimento assente de que, na hipótese de atraso ou cancelamento de voos, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. Ademais, a análise da pretensão de indenização nessas hipóteses deve levar em conta as peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea, a qual, ninguém deve ignorar, está permanentemente sujeita a inúmeras contingências de ordem técnica, operacional, climática e humana, observados no mundo todo. Nesse sentido, no aspecto técnico, tem-se a priorização da segurança do voo, a exigir que qualquer pequena falha na aeronave seja devidamente identificada, tratada e sanada antes de se iniciar uma nova viagem, sem maiores riscos para as vidas transportadas. Na vertente climática e operacional, por sua vez, tem-se que qualquer mudança de tempo, ocorrida noutra região do país, paralisando os voos ali, tem potencial para afetar toda a malha aeroviária, num efeito dominó de atraso de inúmeros voos subsequentes. No aspecto humano, por fim, qualquer repentino problema de saúde, atingindo o tripulante ou passageiro, ou qualquer inesperado excesso de horário de trabalho da tripulação, tem potencial para causar atraso de partida da aeronave. Desse modo, não sendo comprovada, perante a corte local, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida, afasta-se a pretensão de indenização. O atraso ou cancelamento de voo, embora constitua um fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior. Código Civil de 2002, artigos 734 e 737. Legislação Código Civil, artigos 734 e artigo 737. Direito Civil, Direito do Consumidor. Resumo: é legítima a recusa de seguradora em renovar o contrato de seguro de vida em grupo, desde que previamente notificado o segurado e não aceita a proposta alternativa apresentada. Processo agravo interno no recurso especial número 1.585.935 de São Paulo, julgado em 26 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. A jurisprudência da segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do recurso especial número 880.605 do Rio Grande do Norte, firmou-se no sentido de que o exercício pela seguradora da faculdade de não renovação do seguro de vida em grupo, consoante estipulado a cláusula contratual, não encerra conduta abusiva sob a égide do Código de Defesa do Consumidor ou inobservância da boa-fé objetiva, notadamente na hipótese em que previamente notificado o segurado de sua intenção de rescisão unilateral, fundado na ocorrência de desequilíbrio atuarial, e não aceita a proposta alternativa apresentada. Nesse mesmo sentido, agravo interno os embargos de declaração na AR número 6.208 de Minas Gerais. Relator ministro Marco Buzzi, segunda sessão, julgado em 16 de junho de 2020. Com efeito, a forma de financiamento do seguro de vida em grupo, regime financeiro de repartição simples, em que os prêmios pagos pelos segurados em determinado período constitui fundo destinado à cobertura dos eventuais sinistros ocorridos no mesmo lapso, não autoriza a manutenção vitalícia do vínculo contratual nas mesmas bases firmadas originariamente. Quando constatado desequilíbrio econômico atuarial justificador da rescisão unilateral, precedido de notificação prévia de apresentação de proposta alternativa ao segurado. No caso, o seguro coletivo de vida foi celebrado em 1973, tendo sido o segurado notificado em 20 de abril de 2005, que ocorreria o reencerramento da avença em 31 de maio de 2005. Em razão de não haver interesse na renovação do aludido contrato. Desse modo, sobressai a legalidade da conduta da seguradora que, após a notificação prévia do segurado, exerceu a faculdade de não renovação do seguro, à luz da orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, galera, esse informativo é gigantesco. Direito Civil, Direito Processual Civil. Resumo. O herdeiro detém legitimidade ativa para a propuração de reconhecimento e dissolução de união estável entre companheiros já falecidos. Processo Segredo de Justiça, julgado em 20 de fevereiro de 2024. Tema vamos ser cobrado em prova, hein, galera? Inteiro teor.
cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de os herdeiros de pai falecido ajuizarem ação de reconhecimento de união estável post-mortem entre seu pai e a sua suposta companheira, também falecida, com vistas à declaração de nulidade de doação por ela feita aos seus filhos exclusivos, a fim de preservarem seus próprios direitos hereditários. No caso, o Tribunal de Origem reconheceu que o herdeiro detém legitimidade ativa para a propuração de reconhecimento de solução de união estável entre companheiros já falecidos, uma vez que essa relação jurídica gera efeitos na sua esfera patrimonial, o que configura, pois, a pertinência subjetiva da ação. O direito à herança é regulado por lei e, se os herdeiros entenderem que foram lesados em seu direito hereditário por força de doação inoficiosa feita pela companheira de seu pai a seus filhos exclusivos, não se pode excluir deles, herdeiros, o direito de buscar a proteção jurisdicional, ainda que para isso seja necessário o ajuizamento de uma ação de reconhecimento de união estável post-mortem. Isso porque não há como reconhecer o caráter da doação, sem analisar o relacionamento que a suposta companheira mantinha com o pai dos recorridos ao longo dos anos e verificar, conforme o caso, eventual regime de bens que deveriam incidir nos diversos períodos da convivência. Com efeito, somente após essa análise e com eventual declaração da existência de uma união estável entre os finados, é que se poderá aferir se a doação feita pela mãe a próprios seus filhos atingiu os direitos do seu suposto companheiro sobre os bens doados e, consequentemente, se houve ou não lesão aos direitos hereditários dos recorridos. Nesse sentido, é evidente que há liame subjetivo entre as partes, bem como uma alegada lesão ao direito dos recorridos. A pretensão de obter um pronunciamento judicial para declarar a existência da união estável, que é uma situação fática, está amparada pelo artigo 19, inciso 1 do Código de Processo Civil, artigo 4º, inciso 1 do Código de Processo Civil de 1973, e é uma questão prejudicial ao pedido principal, no caso, a anulação das doações de imóveis feitas sem observância dos ditames legais. De fato, a lei impôs limites aos atos de liberalidade que venham a atingir a parte dita legítima dos bens que compõem o acervo patrimonial de alguém, isso no campo relativo às doações inoficiosas. Por essas razões, entende-se acertada a decisão que reconheceu a ilegitimidade ativa à de causa. Legislação. Código de Processo Civil de 1973, artigo 4º, inciso 1. Código de Processo Civil de 2015, artigo 19, inciso 1. Direito Civil, Direito Processual Civil. Vamos lá, galera, pega uma água e um café, porque esse informativo é grande. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos continuar. Direito Civil, Direito Processual Civil. Resumo. É cabível o pagamento de aluguel pelo tempo de permanência no imóvel quando houver a rescisão unilateral de contrato de compra e venda, independentemente do causador da quebra contratual. Processo. Agravo interno dos embargos no recurso especial número 1.811.724 de Goiás, julgado em 24 de junho de 2024. Interior. Esta Corte Superior entende ser cabível o pagamento de aluguel pelo tempo de permanência no imóvel nas hipóteses em que houver a rescisão unilateral do contrato de compra e venda, independentemente do causador da quebra contratual, sob pena de se gerar enriquecimento sem causa. Ademais, ressalta-se que o pagamento pela utilização do imóvel por parte do promissário comprador e a restituição de parcelas pagas pelo promissário vendedor decorrem de consectários lógicos da quebra de contrato de compra e venda de imóvel, situação que leva ao retorno das partes contratantes ao estado anterior à avença, não havendo se falar em necessidade de pedido explícito pela parte interessada. Dessa forma, o pedido pode ser feito na peça de defesa, por meio de reconvenção ou em ação própria para essa finalidade, à luz do princípio restituito in integro. Recurso especial número 1.731.753 São Paulo. Relator ministro Marco Aurélio Belize, terceira turma, julgada em 9 de maio de 2023. Direito Civil, Direito Processual Civil. Resumo. É possível a excepcional relativização da coisa julgada de anterior ação de investigação de paternidade, na qual não foi realizado o exame de DNA, ainda que por culpa, recusa, do pretenso pai,
quando existente resultado negativo obtido em teste já realizado por determinação do próprio judiciário. Processo Segredo de Justiça, julgado em 4 de junho de 2024. Inteiro teor. A controvérsia no caso está em definir se, diante do resultado negativo obtido em teste de DNA, já realizado por determinação do próprio judiciário, deve ainda prevalecer a coisa julgada material formada em ação de investigação de paternidade anterior, na qual não realizado o exame, ainda que, por culpa, recusa do pretenso pai. A excepcional relativização da coisa julgada nas ações de investigação de paternidade anteriores à universalização do exame de DNA é admitida no egrégio Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário número 363.889 de Minas Gerais. Relator ministro Dias Toffoli. E também pelo Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental nos embargos do recurso especial número 1.202.791 de São Paulo. Segunda sessão, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. O entendimento das turmas que compõem a segunda sessão deste tribunal permite a superação da coisa julgada, nos termos do tema número 392 do Supremo Tribunal Federal, quando, na primeira ação, o exame de DNA não foi realizado por impossibilidade alheia à vontade das partes e não em caso de recusa. A hipótese subjúdice, contudo, apresenta peculiaridades que o distinguem daqueles ordinariamente examinados no âmbito da Corte, merecendo distinção, quais sejam. Embora reconhecida a paternidade, diante da recusa do requerido de submeter-se a exame genético, em anterior ação movida pela suposta filha, já maior de idade, contra o suposto pai, nessa posterior ação negatória de paternidade, entre as mesmas partes, determinou-se a realização de exame de DNA, o qual afastou a existência de vínculo biológico entre os investigados. Aqui, diversamente do que observa os casos antes examinados por esta Corte, não se trata de relativizar a coisa julgada formal negativa da paternidade para autorizar a realização do exame genético visando obter a verdade real eventualmente afirmada do vínculo, mas, ao contrário, ter-se-á de desconsiderar a verdade real negativa da paternidade, já obtida em juízo mediante prova pericial produzida sobre o crivo do contraditório, para privilegiar a verdade formal, afirmativa da paternidade presumida, representada pela coisa julgada anterior, constituída por presunção sem que realizado nenhum exame. Nesse sentido, não se pode desconsiderar a verdade real obtida mediante prova científica, em perícia produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, privilegiando-se a verdade formal representada pela coisa julgada anterior, constituída sem que realizado nenhum exame. O direito à verdade biológica, relativa à dignidade da pessoa humana, não diz respeito apenas ao filho e ao seu direito ao reconhecimento da paternidade, mas também ao pai, não se mostrando consentânea com este a imposição da paternidade quando, ausente invocação do vínculo afetivo, se sabe inexistente o vínculo genético, outrora reconhecido por presunção e atualmente afastado pela certeza obtida por resultado de exame de DNA. Conforme já reconhecido por esta Corte, os direitos à filiação, à identidade genética e à busca pela ancestralidade integram uma parcela significativa dos direitos da personalidade e são elementos indissociáveis do conceito de dignidade da pessoa humana, impondo ao Estado o dever de tutelá-los e de salvaguardá-los de forma integral e especial, a fim de que todos, indistintamente, possuam o direito de ter esclarecida sua verdade biológica. Recurso especial número 1.632.750 de São Paulo. Relatora para acordo ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgada em 24 de outubro de 2017. Nesse contexto, não deve prevalecer o óbice da coisa julgada formal constituída, por presunção, em outra demanda, em detrimento do direito fundamental ao reconhecimento da identidade genética e da ancestralidade, relativo à personalidade e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição Federal. Artigo 1º, inciso 3, sob pena de se gerar situações de perplexidade. Na esteira da jurisprudência hoje consolidada nos tribunais superiores, tratando-se de ação de Estado, na qual o dogma da coisa julgada deve ser aplicado com prudência, sob pena de se subverter a realidade, não se pode justificar a adoção da res iudicata.
a pretexto de se garantir a segurança jurídica, quando isso possa criar uma situação aberrante entre o mundo fático científico e o mundo jurídico. Assim, dadas as circunstâncias dos autos, mostra-se viável a rediscussão da relação de parentesco mediante ação de cunho revisional, conforme previsto no artigo 505, inciso 1 do Código de Processo Civil de 2015. Legislação: Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3, Código de Processo Civil, artigo 505, inciso 1. Precedentes qualificados. Tema 392 do Supremo Tribunal Federal. Tema 392 de repercussão geral. Direito civil, direito processual civil. Vamos lá, galera. Resumo: nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre as duas condenações. Processo: agravo interno no agravo do recurso especial número 1.759.571 do Mato Grosso do Sul, julgado em 20 de maio de 2024. Inteiro teor: a controvérsia versa sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais nos casos de condenação por danos morais e obrigação de fazer. Os honorários sucumbenciais têm por finalidade remunerar o trabalho do profissional e consistem em direito autônomo. No caso de a condenação envolver as duas verbas, danos morais e obrigação de fazer cobertura de tratamento médico, a jurisprudência desta Corte Superior está assentada no entendimento de que ambas devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios. Conforme decisões semelhantes, restou decidido que nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. E a RESP número 198.124 do Rio Grande do Sul, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, segunda sessão, julgada em 27 de abril de 2022. Direito civil, direito processual civil, direito da criança e do adolescente. Resumo: a representação processual de menor impúbre pode ser exercida em conjunto pelos genitores ou separadamente por cada um deles, ressalvadas as hipóteses de destituição do poder familiar, ausência ou de potencial conflito de interesses. Processo: recurso especial número 1.462.840 de Minas Gerais, julgado em 14 de maio de 2024. Inteiro teor: a questão que aqui se apresenta é que se a parte menor de idade poderia ter ajuizado a ação de indenização estando representada apenas por sua mãe, ou se seria necessário, no caso, que se estivesse representada por seu pai também. Na origem, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a decisão que afastou a preliminar de vício de representação processual da parte autora da ação de indenização, por entender que, conforme disposto no artigo 8º do Código de Processo Civil, os absolutamente incapazes serão representados por seus pais nos atos da vida civil. No caso do exercício de poder familiar ser a genitora, resta evidente que está legitimada para, sozinha, representar a incapaz em juízo. Por outro lado, a irresignação aponta dissídio jurisprudencial com relação ao acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no qual se entendeu que a representação processual de menor em juízo é exercida conjuntamente pelos seus pais. Inteligência dos artigos 1631, 1632, 1634 e 1690, todos do Código Civil, combinados com o artigo 8º do Código de Processo Civil. Inicialmente, na leitura dos artigos 1631, 1632, 1634 e 1690, todos do Código Civil, e do artigo 71 do Código de Processo Civil de 2015, artigo 8º do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que esses dispositivos não expressam, em sua literalidade, se a representação judicial dos filhos deve ser feita por ambos os genitores, ou então, se é possível que seja feita por apenas um deles. Note-se que, não havendo disposição expressa exigindo que a representação seja feita de forma simultânea por ambos os genitores, as normas acima mencionadas devem ser interpretadas no sentido de garantir que os pais atuem em conjunto ou separadamente, conforme queiram,
quando representando os filhos judicialmente. Desse modo, é reconhecida a existência de dissídio jurisprudencial, mas a tese que deve prevalecer é, de fato, no sentido de que a representação processual de menor impúber pode ser exercida em conjunto pelos genitores ou então separadamente por cada um deles, ressalvadas as hipóteses de destituição do poder familiar, ausência ou conflito de interesses. Legislação. Código Civil, artigos 1631, 1632, 1634 e 1690. Código de Processo Civil de 1973, artigo 8º. Código de Processo Civil de 2015, artigo 71. Vamos lá, galera. Direito processual civil. Resumo. A validade da citação para responder ao processo judicial que tramitou em país estrangeiro deve ser verificada de acordo com as normas processuais do país onde ocorre a citação e também de acordo com o eventual contrato pactuado. Agravo interno nos embargos de declaração na HDE número 3.384-EX, julgado em 21 de maio de 2024. Inteiro teor. A homologação de decisões estrangeiras pelo Poder Judiciário possui previsão na Constituição Federal e, desde 2004, Emenda Constitucional número 45 de 2004, está inserida na competência do Superior Tribunal de Justiça, artigo 105, inciso 1, a linha I, que a realiza com fundamento nos artigos 15 e 17 do Decreto-Lei número 4.657 de 1942, a LINDB, no Código de Processo Civil, artigo 960 e seguintes, e no artigo 216-A e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nessa tarefa, compete ao Superior Tribunal de Justiça exercer juízo meramente deliberatório, verificando se o pedido atende aos requisitos previstos na legislação de regência, bem como se está ausente ofensa à soberania nacional, à dignidade da pessoa humana e à ordem pública. Nesse contexto, o STJ possui entendimento de que o ato citatório praticado no exterior deve ser realizado de acordo com as leis do país onde ocorre a citação, sendo incabível a imposição da legislação brasileira. SEC número 7.139-EX, relator ministro João Otávio de Noronha. DGE de 10 de outubro de 2013. Nesse mesmo sentido, podem ser citados ainda os seguintes precedentes: HDE número 89-EX, da relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, Corte Especial, julgada em 18 de outubro de 2017. Agravo interno na SEC número 13.741, relator ministro Félix Fischer, Corte Especial, julgada em 6 de junho de 2018. Dessa forma, a validade da citação para responder ao processo judicial que tramitou em país estrangeiro deve ser verificada de acordo com as normas processuais daquele país e também de acordo com o eventual contrato pactuado, não cabendo a este Tribunal Superior, na via homologatória, imiscuir-se no tema. Legislação. Constituição Federal, artigo 105, inciso 1, a linha I, Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, a LINDB, artigos 15 e 17, Código de Processo Civil, artigo 960 e seguintes, Regimento Interno do STJ, artigo 216-A e seguintes. Direito Processual Civil, Direito Empresarial. Resumo. Não compete ao juiz da recuperação judicial determinar a substituição dos atos de constrição relativos a valores em dinheiro por não constituírem bens de capital. Processo. Conflito de competência número 196.553 de Pernambuco, julgado em 18 de abril de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia em definir qual juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes à empresa em recuperação judicial. O artigo 6º, parágrafo 7º-B da Lei nº 11.101 de 2005, introduzido pela Lei nº 14.112 de 2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo juiz da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao juiz da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional.
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão bens de capital constante do artigo 49, parágrafo 3º, da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, LREF, firmou o entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa. A Lei nº 14.112 de 2020, ao incluir o artigo 6º, parágrafo 7º-b na Lei nº 11.101 de 2005, utilizou-se da expressão bens de capital, já empregada no artigo 49, parágrafo 3º, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação. Logo, por não constituírem os valores em dinheiro bem de capital, não se aplica ao juízo de recuperação previsto no artigo 6º, parágrafo 7º-b da LREF, não podendo, assim, determinar a substituição dos atos de constrição. Legislação. Lei 11.101 de 2005, artigo 6º, parágrafo 7º-b e artigo 49, parágrafo 3º. Direito processual civil. Resumo. Não há responsabilidade do devedor executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjude para a conta do juízo vinculado, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor, sem nenhuma atualização. Agravo interno no recurso especial número 1.763.569 do Rio Grande do Norte, julgado em 27 de maio de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade do executado pelos juros e correção monetária na hipótese de quantia bloqueada judicialmente, porém equivocadamente não transferida pelo juiz da execução para uma conta judicial, permanecendo congelada desde a penhora online. Conforme a jurisprudência do STJ, a demora de conversão em depósito judicial vinculado dos valores constritos pelo sistema de penhora online, Bacenjude e Cisbajude, não pode ser imputada ao devedor executado, artigo 396 do Código Civil de 2002. Pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento de ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento ou ao juízo promover diligências de ofício, no afã de que se transfira o importe para a conta bancária à disposição do processo. Agravo no recurso especial número 2.313.673 do Rio de Janeiro, relator ministro Benedito Gonçalves, primeira turma, julgada em 5 de julho de 2023. Desse modo, nos casos em que há demora na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjude para a conta do juízo vinculada, não há como se imputar responsabilidade à parte executada ao pagamento de juros de mora e correção monetária pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização. Trata-se de prejuízo que o devedor não deu causa. Esta hipótese não apresenta similitude fática e jurídica com o tema 677 do STJ, configurando-se distinguixe entre os casos. No julgamento do recurso especial número 1.820.963 São Paulo, pela Corte Especial, em revisão à tese fixada no julgamento do tema 677, discutiu-se a responsabilidade do devedor pelo pagamento da complementação quando os índices de atualização aplicáveis às contas judiciais são inferiores àqueles previstos no título executivo. Legislação. Código Civil, artigo 396. Precedentes qualificados. Recurso repetitivo do STJ número 677. Direito processual civil. Caso exista atestado médico dispondo que o advogado deva afastar do trabalho, não há que se falar em subestabelecimento dos poderes recebidos, podendo o pedido de devolução do prazo recursal ser formulado incidentalmente. Processo. Agravo interno no agravo recurso especial, número 1.720.052 do Paraná, julgado em 8 de abril de 2024. Inteiro teor. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de subestabelecimento de mandato, não configura justa causa para devolução do prazo recursal. No caso, o único advogado dos recorrentes esteve internado e precisou ser afastado do trabalho, conforme atestado médico e declaração do hospital juntados aos autos por ocasião da interposição do recurso especial.
O atestado médico não foi genérico. Ele indicou expressamente que o advogado necessitava de 12 dias de afastamento do trabalho. Isso significa que ele deveria se abster de todas as atividades típicas de sua atividade profissional, dentre as quais a outorga de subestabelecimento para outro procurador. De acordo com o artigo 1004 do Código de Processo Civil, se durante o prazo para a interposição do recurso ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação. Ademais, o pedido de devolução do prazo recursal por motivo de força maior pode ser formulado incidentalmente como preliminar do próprio recurso, a exemplo do que ocorre nas situações de nulidade de intimação. Artigo 272, parágrafo 8º do CPC. Legislação. Código de Processo Civil de 2015, artigo 272, parágrafo 8º e 1004. Direito processual civil. Direito da criança e do adolescente. Resumo. Inexiste interesse processual do Ministério Público para propor ação civil pública com pedido de indenização por dano moral coletivo e dano social contra casal que teria tentado realizar a adoção à brasileira, em detrimento do procedimento previsto no Sistema Nacional de Adoção. Processo Segredo de Justiça, julgado em 21 de maio de 2024. Interior. A adoção direta à brasileira ou intuito personae vai de encontro aos interesses protegidos pelo Sistema Nacional de Adoção. Estruturado nos termos do artigo 50 do Estatuto da Criança e do Adolescente e que tem por baliza o melhor interesse e a proteção integral da criança e do adolescente, não podendo ser incentivada, aceita ou convalidada. No entanto, o ajuizamento de ações civis públicas na situação em análise não preenche os requisitos da utilidade e adequação para a finalidade almejada. O Superior Tribunal de Justiça reconhece danos de natureza social. Contudo, mesmo em um juízo de cognição voltado à análise da presença das condições da ação, mais especificamente do interesse processual, o objetivo punitivo e preventivo da responsabilidade civil deve receber concretude mínima. Da mesma forma, para a configuração do dano moral coletivo, é preciso reconhecer conduta de razoável significância. Não se perca de vista que a razão pela qual a adoção direta deve ser coibida decorre do estágio de desenvolvimento do tratamento da proteção jurídica conferidos às crianças e aos adolescentes em situação na qual, esgotados os recursos de manutenção da família natural ou extensa, justificada a medida excepcional da adoção. E nesse aspecto, a organização do chamado Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, é relativamente recente, com destaque para a Portaria Conjunta número 4 de 2019, que instituiu o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, e da Resolução número 289 de 2019, que dispõe sobre a implantação e funcionamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, e da outras providências. Não por acaso, em diversos precedentes, o Superior Tribunal de Justiça acabou por resolver situações concretas envolvendo adoções intuito personae, a partir da prevalência do princípio do melhor interesse da criança. Na mesma linha, no crime tipificado no artigo 242 do Código Penal, não raras vezes o caso concreto justificou o perdão judicial, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Apresentado o contexto e o estágio de tratamento conferido à adoção, ainda que evidente a necessidade de políticas públicas voltadas à conscientização da população acerca do procedimento para a adoção, diante das circunstâncias fáticas, em especial, a conjuntura de que o casal constava da lista do Cadastro Nacional e que a criança não permaneceu sob sua guarda, ausente interesse processual que justifique a ação civil pública. O prosseguimento da demanda constituiria punição civil, que em nada contribuiria para a preservação dos direitos da coletividade de pessoas habilitadas no Cadastro Local e Nacional de Adoção, para o desenvolvimento do Sistema Nacional de Adoção ou mesmo teria condão de desencorajar outras pessoas a tal prática. Lei 8.069 de 1990, o ECA, artigo 50. Código Penal, artigo 242. Portaria Conjunta número 4 de 2019, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA. Resolução número 289 de 2019. Implantação e funcionamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Direito processual civil, direito alimentar e recuperação judicial. Resumo.
pelo princípio da instrumentalidade das formas, a anulação de ações conexas ao processo falimentar por ausência de intervenção do Ministério Público somente se justifica quando ficar caracterizado efetivo prejuízo à parte. Processo. Recurso especial número 2.084.837 de Minas Gerais, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. A controvérsia versa sobre o suposto vício de nulidade em decorrência da falta de intervenção do Ministério Público aos processos de falência juizados sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661 de 1945. No presente caso, necessário esclarecer que a demanda revisional do valor de crédito habilitado na falência foi ajuizada quando há muito já estava em vigor a Lei 11.101 de 2005, que, a despeito de autorizar o representante do Ministério Público, até o encerramento da falência, a pedir a exclusão, outra classificação ou retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou ainda documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão do quadro geral de credores. Artigo 19. Não contém previsão semelhante àquela disposta no artigo 210 do Decreto-Lei nº 7.661 de 1945, que impunha a intervenção do parquet em toda ação proposta visando assegurar os interesses da massa falida. Assim, ainda que conexa ação falimentar tenha tramitado sob a égide do Decreto-Lei nº 7.661 de 1945, descabe invocar a aplicação da norma contida no artigo 192 da Lei nº 11.101 de 2005, que desautoriza a aplicação da lei nova aos processos de falência juizados anteriormente ao início de sua vigência, com o objetivo de ver reconhecida a nulidade por falta de intervenção do Ministério Público após o transcurso de mais de 15 anos da habilitação do crédito na falência. Ademais, na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do Ministério Público só é obrigatória quando expressamente prevista em lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes. Agravo interno no agravo de recurso especial número 1.630.049 de São Paulo, relator ministro Marco Buzzi, quarta turma. Por fim, conforme entendimento desta Corte Superior, tendo em vista o princípio da instrumentalidade das formas, a anulação do processo falimentar ou de ações conexas por ausência de intervenção ou pela atuação indevida do Ministério Público somente se justifica quando for caracterizado efetivo prejuízo à parte. Recurso especial número 1.230.431 de São Paulo. Relatora ministra Nancy Andrighi, terceira turma. Legislação. Decreto-Lei nº 7.661 de 1945, artigo 210. Lei 11.101 de 2005, artigo 19 e artigo 192. Direito processual civil, direito tributário. Resumo. É cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, pelo juízo civil de maneira subsidiária, em execução de título extrajudicial ajuizada entre particulares, desde que exauridos os meios executivos típicos. Recurso especial número 2.141.068 Paraná, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. O artigo 185-A do Código Tributário Nacional estabelece que, na hipótese do devedor tributário, devidamente citado não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens. Com fundamento no artigo 30, inciso 3 da Lei nº 8.935, de 1934, que determina atendimento prioritário às requisições judiciais e administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público, e no artigo 185-A do CTN, o Conselho Nacional de Justiça editou o provimento número 39 de 2014, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB. Durante determinado tempo, a partir da interpretação literal dos artigos 185-A do
CTN e artigo 4º do provimento 39 de 2014 CNJ. A jurisprudência do STJ orientou-se no sentido de que a indisponibilidade de bens e direitos previsto no artigo 185-A do CTN não se aplicava às hipóteses de execução fiscal de créditos de natureza não tributária e de execuções de título extrajudicial entre particulares. Contudo, a partir da declaração de constitucionalidade do artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil pelo Supremo Tribunal Federal, a DEI número 5.941 do Distrito Federal, DGE 9 de fevereiro de 2023, bem como com o amparo do princípio da efetividade da jurisdição, artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, as turmas que compõem a segunda seção do STJ têm decidido pela possibilidade de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, CENIB, nas demandas cíveis de maneira subsidiária, isto é, desde que exauridos os meios executivos típicos. Nesse sentido, recurso especial número 1.969.105 de Minas Gerais, quarta turma, e agravo interno no agravo de recurso especial número 1.896.942 do Rio de Janeiro, quarta turma. Acrescente-se que esse entendimento se encontra em harmonia com a súmula número 560 do STJ, a qual dispõe que a decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao DENATRAN ou DETRAN. Assim, conclui-se que a indisponibilidade de bens mediante o sistema CENIB é medida que pode ser utilizada pelo juízo civil de maneira subsidiária em execução de título executivo extrajudicial ajuizado entre particulares, desde que exauridos os meios executivos típicos. Código de Processo Civil, artigos 4º, 6º e 139, inciso 4. Código Tributário Nacional, artigo 185-A. Lei nº 8.935 de 1994, artigo 30, inciso 3. Súmula do STJ número 560. Direito Processual Civil. Resumo. Os depósitos judiciais em conta da Caixa Econômica Federal à disposição da Justiça Federal devem observar as regras das cadernetas de poupança no que se refere à remuneração básica e ao prazo, não incidindo os juros. Processo. Recurso especial número 1.993.327 do Rio Grande do Sul, julgado em 14 de maio de 2024. Inteiro teor. Nos termos do artigo 11, parágrafo 11 da Lei nº 9.289 de 1996, os depósitos efetuados em dinheiro, sob a responsabilidade da parte, diretamente na Caixa Econômica Federal, observarão as mesmas regras das cadernetas de poupança no que se refere à remuneração básica e ao prazo. Em consoante o artigo 12, inciso 1 e 2 da Lei nº 8.177 de 1991, combinado com o artigo 7º da Lei 8.660 de 1993, a poupança é composta por remuneração básica, correspondente à TR, a acrescida de remuneração adicional, ou seja, juros que até 3 de maio de 2012 eram de 0,5% ao mês e a partir de 4 de maio de 2012 passaram a depender da taxa Selic. Assim, as regras dos depósitos judiciais vinculados às demandas da Justiça Federal determinam que a atualização monetária seja apenas pela remuneração básica e não pela incidência acumulada com a remuneração adicional, ou seja, os juros. Acrescente-se que os depósitos judiciais possuem disciplina específica acerca da forma de correção monetária, devendo observar a regra de remuneração básica das cadernetas de poupança a cargo da instituição financeira depositária. E no conceito de remuneração básica não se inserem juros de qualquer natureza, razão pela qual os depósitos judiciais não vencem juros legais. Agravo interno no recurso especial número 1.124.779 do Alagoas, relator ministro Raul Araújo, quarta turma, julgado em 18 de abril de 2017. Portanto, a atualização dos depósitos judiciais vinculado
vinculados à Justiça Federal deve seguir o disposto nos artigos 11, parágrafo 1º da Lei nº 9.289 de 1996 e artigo 12, inciso 1 e 2 da Lei 8.177 de 1991, combinado com o artigo 7º da Lei 8.660 de 1993, incidindo apenas a remuneração básica, atualmente a TR, afastada a remuneração adicional, ou seja, sem juros. Legislação, Lei 8.177 de 1991, artigo 12, inciso 1 e 2. Lei 8.660 de 1993, artigo 7º. E Lei 9.289 de 1996, artigo 11, parágrafo 1º. Direito processual civil, resumo. Considera-se recolhido devidamente o preparo no dia em que realizado o pagamento perante o correspondente bancário, ainda que outro tenha sido o dia de compensação bancária. Processo: agravo interno nos embargos de declaração no agravo do recurso especial número 2.283.710 do Amapá. Julgado em 13 de maio de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia definir se ocorre a deserção do recurso quando o preparo é recolhido perante o correspondente bancário, com a ressalva de que o prazo para compensação do pagamento por boleto é de até 3 dias úteis. Nos termos do artigo 3º da Resolução nº 4.935 de 2021 do Conselho Monetário Nacional, CMN, o correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado. A figura jurídica do correspondente bancário, portanto, se assemelha de um preposto da instituição financeira. A ressalva, segundo a qual o prazo para compensação de pagamentos por boleto é de até 3 dias úteis, reflete, de certa maneira, o prazo que a regulação bancária confere à instituição financeira para fazer compensação de créditos e débitos com os seus correspondentes bancários. Nesse sentido, o artigo 14, inciso 5 da Resolução do Conselho Monetário Nacional, número 4.935 de 2021, estipula que o contrato de correspondente deve estabelecer 5. Realização de acertos financeiros entre a instituição contratante e o correspondente, no máximo a cada 2 dias úteis. Deve-se entender que essa disposição normativa tem eficácia apenas na relação entre a instituição financeira e o correspondente bancário, não produzindo efeitos em desfavor de quem faz uso do serviço do correspondente bancário, pois o usuário não participa do contrato mencionado no aludido artigo 14. A falta de norma legal ou regulamentar que condicione a eficácia do pagamento à compensação bancária, o recolhimento do preparo era eficaz desde a data em que expedido o respectivo comprovante, cabendo à instituição financeira assumir perante o beneficiário do boleto a responsabilidade por eventual falta de apresentação do título à compensação, o que não é caso dos autos. Assim, apesar dessa diferença de um dia entre a emissão do comprovante e o efetivo pagamento e apesar da ressalva contida no comprovante, deve ser superado o óbice da deserção, considerando eficaz o pagamento no dia em que realizado perante o correspondente bancário, ainda que outro tenha sido o dia de compensação bancária. Legislação. Resolução número 4.935 de 2021 do Conselho Monetário Nacional. Artigos 3º e 14, inciso 5. Direito consumidor. O consumidor não pode requerer a restituição da quantia paga por um produto que foi utilizado por um longo período depois de ter sido devidamente reparado, mesmo que o conserto tenha ocorrido após o esgotamento do prazo de 30 dias concedidos ao fornecedor pelo parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Recurso especial número 2.103.427 de Goiás, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. O propósito recursal consiste em dizer se o conserto do produto após o esgotamento do prazo de 30 dias concedidos ao fornecedor pelo parágrafo 1º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor é apto, por si só, para afastar o direito do consumidor de exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. A Política Nacional das Resoluções do Consumo, traçada pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 4º, busca proteger o consumidor, porque é parte vulnerável na relação do consumo, para possibilitar uma harmonia entre os participantes dessa relação.
Os princípios nos quais se funda a ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal de 1988, devem ser observados sempre com base na boa-fé e equilíbrio nos vínculos entre consumidores e fornecedores. Inciso 3. Nesse sentido, o Código Consumerista responsabiliza os fornecedores pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou que lhes diminuam o valor. Artigo 18. No caso, os vícios ou defeitos apresentados pelo carro foram devidamente reparados, voltando a estar em condições próprias adequadas para o uso, tanto que o consumidor continuou utilizando o referido bem. Dessa forma, não faz sentido a pretensão de resolução do contrato com restituição do valor do bem, mais ainda se considerando que ele foi usado por anos, o reparo ocorreu há cerca de 4 anos. A alternativa de resolução com restituição da quantia paga só deve ser cabível se imediata, isto é, logo em seguida a verificação de que o produto se mostrou ou continua impróprio para os fins a que se destina. Não pode haver uma deliberação de efeito retardado, ou seja, depois de passado anos de correção dos vícios ou defeitos. Não é razoável que o consumidor, que enfrenta apenas alguns problemas, possa simplesmente desistir do contrato e exigir seu dinheiro de volta. A rescisão deve ser medida extrema, quando se mostre inviável uma assistência técnica de forma eficaz, efetiva e eficiente. A pretensão deduzida resulta nítido abuso de direito, uma vez que, apesar de ter aceitado os consertos e continuado a usar veículo, o consumidor pretende a tudo ignorar e requerer seu dinheiro de volta. Tal conduta não se assenta na boa-fé. Constituição Federal de 1988, artigo 170, inciso 3. Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º e 18, parágrafo 1º. Direito do consumidor. Resumo. Não se admite, considerando sua vinculação à oferta, a desistência arbitrária do contrato pelo fornecedor, sob o argumento de que seria lícita a exigência de complementação do preço pago pelo bem em razão dos riscos inerentes à variação cambial e ao advento da pandemia de Covid-19. Processo. Agravo interno ao agravo de recurso especial número 2.113.156 do Distrito Federal, julgado em 12 de março de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a existência de responsabilidade da concessionária vendedora e da montadora fabricante pela não entrega de veículo adquirido pelo autor e pelos supostos danos decorrentes da inadimplência contratual, na hipótese em que o consumidor se recusa a pagar valor complementar em razão da elevação do preço do automóvel por conta da variação cambial e ao advento da pandemia de Covid-19. O Tribunal de Origem compreendeu que os riscos inerentes à variação cambial e o advento da pandemia do Covid-19 não poderiam ser suportados pelo consumidor, haja vista serem intercorrências da atividade empresarial do fornecedor, e por isso não seria lícita a exigência de complementação do preço pago pelo bem. Apesar disto, entendeu válida a desistência voluntária e unilateral efetuada pelo fornecedor, mesmo que a razão principal para tanto tenham sido os riscos mencionados. Assim, na prática, fez recair sobre o consumidor os imprevistos, tendo em vista o não recebimento do bem e o fato de o valor restituído somado a perdas e danos não serem aptos à aquisição de veículo similar ao então oportunamente adquirido. Dispõe o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, que o fornecedor é obrigado a cumprir sua oferta e o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Ou 3. Rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada e perdas e danos. Ainda o artigo 54, parágrafo 2º do Código de Consumidor dispõe que as cláusulas resolutórias nos contratos de adesão deverão permitir alternativas, cabendo a escolha ao consumidor. Resta claro que o sistema jurídico de defesa do consumidor, nos casos de vícios quanto ao adimplemento de obrigações, confere a este o direito de escolher a alternativa que melhor supra as suas necessidades e, portanto, não é adequada a leitura de cláusula contratual permitindo rescisão unilateral e arbitrária por parte do fornecedor sem que tenha sido proporcionada a opção pelo comprador.
e, principalmente, viola o artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação de cláusula em contrato de adesão que, na prática, libera o vendedor de cumprir a sua oferta. As peculiaridades do caso, portanto, afastam a possibilidade de desistência unilateral, arbitrária da vença pelo fornecedor concessionário, porque tal circunstância imporia ao consumidor riscos inerentes ao empreendimento, que devem ser por ele suportados. Ademais, não se pode invocar o princípio da autonomia da vontade das partes, com o propósito de atingirem determinadas finalidades inadmitidas pelo ordenamento jurídico. Note-se que entendimento desses STJ é firme no sentido de que a oferta vincula o fornecedor, devendo essa ser cumprida nos seus termos, sendo, ainda, a conversão em perdas e danos a última ratio. A tutela específica prevalece nas obrigações de fazer no bojo das relações consumeristas, apresentando-se a conversão em perdas e danos como subsidiária, quando não haja a possibilidade do mencionado cumprimento nem provimento equivalente. O artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao estabelecer a preferência pela concessão de tutela específica pretendida pelo consumidor e, nos casos de não serem viáveis, a determinação de providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. No caso, o consumidor adquiriu um veículo novo, 0 km, no ano de 2020, contudo não o recebeu. Em virtude do inadimplemento da concessionária, não se pode afastar a concessão da tutela específica ou equivalente sobre argumento de impossibilidade pela inexistência de automóveis do ano 2020 de 0 km, principalmente porque tal situação não ocorreu por culpa do cliente, mas sim da recalcitrância da concessionária. Ademais, eventual variação no preço deve ser suportada pelo fornecedor na medida que a mora ou desídia no cumprimento da obrigação é a ele imposta. Deste modo, a fim de se conceder tutela equivalente à pretendida, deverá ser entregue o veículo 0 km do ano corrente ao adimplemento da obrigação, da mesma marca e modelo do adquirido. Frise-se que a entrega do veículo fabricado em ano posterior ao pedido exordial não enseja supressão de instância, nem decisão extra-petita, tendo em vista configurar-se tutela equivalente à inicialmente requerida. Legislação. Código de Defesa do Consumidor, artigo 35, incisos 1, 2 e 3, artigo 54, parágrafo 2º e artigo 84. Direito comercial, direito empresarial, direito marcário. Resumo. É possível responsabilidade civil por ruptura abrupta de tratativas verificada na fase pré-contratual para aquisição de invento, em decorrência da aplicação do princípio da boa-fé objetiva e diante da legítima expectativa criada. Processo. Recurso especial número 2.078.517 do Rio de Janeiro, julgado em 14 de maio de 2024. Inteiro teor. O caso em discussão trata de violação da patente de invento, consubstanciado em spray evanescente para marcação temporária da distância entre a barreira e o gol em partidas de futebol, sem deixar marcas no campo de jogo, bem como de violação da boa-fé objetiva na fase pré-contratual durante as tratativas mantidas entre as partes para a aquisição da invenção em foco. No Tribunal de Origem, foi reconhecida a ilicitude da conduta da Federação Internacional de Futebol Associado, FIFA, durante a fase pré-contratual, considerando que a entidade detém o controle de todo o cenário futebolístico, ostentando caráter privilegiado na relação jurídica, e que a empresa necessitava estabelecer uma relação com a FIFA para afirmar a tecnologia no esporte. Houve conclusão no sentido de que a FIFA atuou na fase pré-contratual no sentido de transferência da expertise e da tecnologia de invenção em comento, além de ter havido a utilização de latas de spray de barreira para treinamento da arbitragem e para todos os jogos da Copa do Mundo realizada no Brasil, embasada em vantajosa posição negocial da FIFA, que lhe permitiu maiores poderes de negociação sobre o equipamento da empresa brasileira. Constatou-se ainda a responsabilidade civil por má-fé nas tratativas pré-contratuais, em decorrência, sobretudo, de promessa de aquisição e negociação da patente, utilização do material ao longo de anos, transferência de expertise e ocultação da marca da autora no maior evento esportivo ocorrido no país, tendo a FIFA, após todas as narradas atitudes que geraram legítima expectativa na parte recorrida, posto fim às negociações.
Sabe-se que, na experiência negocial, é possível a ocorrência de comportamentos oportunistas abusivos e de exploração indevida de vantagem situacional, e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva em todas as fases da contratação, conforme leciona a doutrina e a jurisprudência. Tem importante função social de estimular a conduta leal e cooperativa entre as partes negociantes, coibindo o exercício abusivo de direito pelas partes e protegendo as naturais expectativas criadas no desenvolvimento da relação contratual e confiança depositada no comportamento do outro, conforme preceitua o artigo 422 do Código Civil de 2002. Há a necessidade de observância da boa-fé objetiva em todas as fases do contrato, inclusive na pré-contratual, nos seguintes termos: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. No mesmo sentido, é o enunciado número 170 da Terceira Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, ao dispor que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato. Ademais, o mesmo entendimento, no sentido da necessidade de comportamento de acordo com o padrão ético de confiança e de lealdade para a concretização das legítimas expectativas das partes negociantes em todas as fases da contratação, tem sido manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual ressalta que, segundo a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no artigo 422 do Código Civil de 2002, as partes devem comportar-se de acordo com o padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto, de modo que os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente. Recurso especial número 1.862.508, São Paulo. Relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Relatora para acórdão ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgada em 24 de novembro de 2020. Legislação: Código Civil, artigo 422, enunciado número 170 da Terceira Jornada de Direito Civil. Direito comercial, direito falimentar, recuperação judicial. Resumo: com o advento da Lei nº 14.112, somente após a juntada da certidão negativa ou comprovação de adesão ao parcelamento das dívidas fiscais, com a certidão positiva com efeitos de negativa, é que o juiz irá ou não homologar o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia. Processo: recurso especial número 2.084.986, São Paulo, quarta turma, por maioria, julgada em 12 de março de 2024. Inteiro teor: cuida a hipótese de situação em que a sociedade empresária teve o seu plano de recuperação, que é um ato negocial entre credores, do qual não participa a Fazenda Pública, aprovado à revelia da apresentação de certidão fiscal negativa, certidão federal, porque o plano foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 20 de janeiro de 2021, em data anterior ao advento da Lei nº 14.112 de 2020, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2021. Atualmente, o artigo 10A da Lei nº 10.522 de 2002, com redação dada pelo artigo 3º da Lei nº 14.112 de 2020, oferta para sociedades empresariais em crise que pleitearem ou tiverem deferido o processamento da recuperação judicial a possibilidade de parcelamento de débitos tributários federais. Essas sociedades devem aderir ao parcelamento, sob pena de ficarem inviabilizadas na própria recuperação, porque a recuperação judicial é para a sociedade empresária que apresente condições de pagar suas obrigações dentro, naturalmente, daquilo que a lei estabelece como um favor para a sociedade em recuperação, as quais não ficam dispensadas do cumprimento de suas obrigações, embora de forma diferenciada. Desse modo, há duas realidades paralelas que não se confundem, mas devem ser compatibilizadas. Uma é o plano de recuperação, ato negocial dos credores privados com a sociedade em recuperação. A outra é a relação jurídico-tributária entre a sociedade em recuperação e a Fazenda Pública. Essas realidades devem ser compatibilizadas.
Com o advento da Lei nº 14.112 de 2020, já não se pode seguir ignorando, como antes vinha ocorrendo, a situação da relação jurídico-tributária entre a sociedade em recuperação e os fiscos federal, estadual e municipal. Esses problemas têm de ser objeto de composição, e a composição é estabelecida pela Lei 10.522 de 2002, em sua nova redação, ao trazer previsão específica quanto à possibilidade de liquidação de débitos mediante parcelamento, com obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, quando regulamentou o artigo 68 da Lei nº 11.101 de 2005. Assim, somente após a juntada da certidão negativa ou com a comprovação do parcelamento das dívidas fiscais e juntada da certidão positiva com efeitos de negativa, é que o juiz irá ou não homologar o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia. Legislação: Lei 10.522 de 2002, Lei 11.101 de 2005, Lei 14.112 de 2020. Direito empresarial. Vamos lá, galera, tá quase acabando. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, acesse a descrição do vídeo para ter acesso aos nossos materiais e ao cupom de desconto de 30%. Vamos continuar. Direito empresarial. Resumo: compra de palavras-chave referentes à marca de uma empresa concorrente junto ao provedor de pesquisa, a fim de aparecer em destaque no resultado de anúncios em buscas na internet, se configura como ato de concorrência desleal, dispensando a demonstração de prejuízo concreto para que surja o dever de indenizar. Processo, recurso especial número 2.096.417 de São Paulo, julgado em 20 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. A marca é meio de distinção dos produtos e serviços e não uma palavra genérica. Por essa razão, a compra de uma palavra-chave idêntica à marca de um concorrente do mesmo nicho comercial merece tratamento distinto da compra de uma palavra-chave abrangente que se relacione com o mercado em que o anunciante atua. O artigo 195, inciso 3 da Lei de Propriedade Intelectual determina que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem. A utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor do produto ou serviço para o link de seu concorrente configura-se como meio fraudulento para desvio de clientela, porquanto permite a concorrência parasitária e a confusão do consumidor. Na hipótese de links patrocinados, a confusão ocorre, pois o consumidor possui a expectativa de que o provedor de pesquisa apresentará nas primeiras sugestões o link da marca que procura, o que leva a acessar o primeiro anúncio que aparece. Considerando a vulnerabilidade acentuada sofrida no meio digital, caso o consumidor não esteja muito atento aos detalhes do site, é possível a confusão e ao desvio de clientela. A contratação de links patrocinados, em regra, caracteriza a concorrência desleal quando 1. A ferramenta do Google AdSense é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente à marca registrada ou nome empresarial. 2. O titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio. E 3. O uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadoras de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave. Dessa forma, se comprovada a concorrência desleal por links patrocinados, a ordem judicial que busque cessar essa prática deve determinar que a fornecedora de serviços publicitários se abstenha de usar o nome de determinada empresa como palavra-chave para destacar o site de sua concorrente. Registra-se que a análise de responsabilidade civil dos provedores de internet por ato de concorrência desleal no mercado de links patrocinados não é o conteúdo gerado no site patrocinado que origina o dever de indenizar, mas a forma que o provedor de pesquisa comercializa seus serviços publicitários ao apresentar resultados de busca que fomentem a concorrência parasitária e confundam o consumidor. Por essa razão, não se aplica o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ademais, o artigo 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicado por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal o direito de haver perdas e danos, maiormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. No caso, o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática da conduta ilícita.
revelando-se a displicência da demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. Ainda, na hipótese de concorrência desleal, os danos materiais se presumem, tendo em vista o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, podendo ser apurados em liquidação de sentença. Legislação. Lei 9.279 de 1996, Lei de Propriedade Intelectual. Artigo 195, inciso 3 e 209, caput. Direito à saúde. Direito da saúde. Resumo. A autorização da Anvisa para a importação do medicamento para uso próprio sobre a prescrição médica é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Processo. Agravo interno no recurso especial número 2.058.692 São Paulo, julgado em 8 de abril de 2024. Inteiro teor. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de cobertura de medicamento canabidiol 3000 CBD, prescrito a paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista, TEA. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da Anvisa para a importação do medicamento para uso próprio sob prescrição médica é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da agência reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no artigo 10, inciso 4, da Lei nº 6.437, de 1977, bem como o artigo 12, combinado com o artigo 66 da Lei nº 6.360, de 1976. Necessária a realização da distinguishing entre o entendimento firmado no tema repetitivo 990 do STJ e a presente hipótese. No caso, o medicamento prescrito, embora se trate de fármaco importado ou ainda não registrado pela Anvisa, teve a sua importação autorizada pela referida agência nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. No mesmo sentido, recurso especial número 2.019.618 São Paulo. Relatora ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgada em 29 de novembro de 2022. Legislação. Lei 6.360 de 1976, artigos 12 e 66. Lei 6.437 de 1977, artigo 10, inciso 4. Os precedentes qualificados são o recurso repetitivo da STJ, tema número 990. Direito ambiental, direito civil. Resumo. No caso de danos ambientais individuais, microbem ambiental, a proteção de indenização está sujeita à prescrição, cujo termo inicial conta-se da ciência inequívoca dos efeitos do fato gerador. Processos. Agravo interno no recurso especial número 2.029.870 do Maranhão, julgado em 26 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a definir-se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema número 999, referente à imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, aplica-se ao caso em discussão, em que a parte autora pretende a reparação de danos individuais de natureza eminentemente privada. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em face da Vale S.A., na qual a parte autora alegou ter sofrido prejuízos em decorrência de acidente causado pela requerida, em razão do derramamento de óleo diesel no solo da região onde aquela desenvolvia atividade de agricultura. Em relação à pretensão de reparação de dano causado ao meio ambiente, macrobem ambiental, enquanto direito difuso e indisponível, há muito o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido do tema do Supremo, de ser imprescritível a citada pretensão reparatória, uma vez que o dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e, como tal, está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade da ação que visa reparar o dano ambiental. Recurso especial número 1.120.117 do Acre. Relatora ministra Eliana Calmon, segunda turma, julgada em 10 de novembro de 2009. Por outro lado, no caso de danos ambientais individuais, microbem ambiental, o entendimento do STJ no sentido contrário, qual seja, de ser aplicado o Instituto da Prescrição, haja vista a afetarem direitos individualmente considerados,
isto é, de titularidade definida. Nesse sentido, recurso especial número 1.346.489 do Rio Grande do Sul, relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, terceira turma, julgado em 11 de junho de 2013. Nesse sentido, a aplicação de precedentes exige uma preocupação com os fatos que levarem ao entendimento firmado, existindo nítida situação de distinção entre o caso sob exame e as circunstâncias analisadas no citado precedente qualificado do Supremo. No caso que deu ensejo à fixação da tese firmado no tema número 999 pelo STF, houve pedido de reparação do dano causado ao meio ambiente, ainda que este tenha sido convertido em obrigação de pagar quantia ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347 e Decreto nº 1.306 de 1994, a título de custeio de recomposição ambiental. Tal circunstância fática, contudo, está ausente no caso sob exame, que se restringe à pretensão de indenização por dano individual do autor, de natureza eminentemente privada, sem qualquer pedido de restauração do meio ambiente. Essa diferença fática entre os casos, relevante e indiscutível, é suficiente para o reconhecimento da distinção entre o caso concreto e a tese firmada pelo STF no tema número 999. Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento da segunda seção do STJ de que o termo inicial da prescrição dos danos individuais experimentados em razão de dano ambiental se dá com a ciência dos efeitos do fato gerador, no caso do acidente que teria ocorrido em um dos tanques de abastecimento de óleo diesel, que teria rompido e derramado o conteúdo no solo. Legislação. Decreto número 1306 de 1994, Lei nº 7.347 de 1985, artigo 13. Precedentes qualificado, repercussão geral do Supremo Tribunal Federal 999. Direito da criança e do adolescente. Resumo: não é do melhor interesse da criança e do adolescente o acolhimento em abrigo institucional em detrimento do precedente acolhimento familiar, ressalvadas as hipóteses em que o abrigo institucional imediato revela-se necessário para evitar a formação de laços afetivos entre a criança e os guardiões em conjuntura de possível adoção irregular, ou ainda quando houver risco concreto à integridade física e psicológica do infante. Processo em segredo de justiça, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. A controvérsia versa acerca de determinação judicial para acolhimento institucional de criança em razão de suspeita de adoção inoficiosa, irregular e imotivada pelo comportamento de seus guardiões. Ocorre que, no exame de demandas envolvendo interesses de crianças e adolescentes, deve ser eleita a solução da qual resulte maior conformação aos princípios norteadores do direito infanto-juvenil, notadamente a proteção integral e o melhor interesse, derivados da prioridade absoluta apregoada pelo artigo 227 caput da Constituição Federal. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sob o influxo da lei fundamental, a legislação que rege a matéria orienta a aplicação das medidas protetivas de menores com enfoque em seu interesse superior, amparo integral e prioritário, bem assim a predileção por alternativas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares. Logo, não é do melhor interesse da criança ou do adolescente o acolhimento temporário em abrigo institucional em detrimento familiar, ressalvadas as hipóteses em que o abrigo institucional imediato revela-se necessário para evitar a formação de laços afetivos entre a criança e os guardiões em conjuntura de possível adoção irregular, ou ainda quando houver risco concreto de integridade física e psicológica do infante. Inexistindo elementos que indiquem que a criança esteja exposta a risco à integridade física ou psicológica na companhia de seus cuidadores, a mera suspeita de adoção inoficiosa não é suficiente para se impor medida tão grave, que se distancia do melhor interesse do menor. Legislação, artigo 227, caput da Constituição Federal.
direito do trabalho, direito processual trabalhista, direito processual civil. Resumo: exaurido o stay period, compete ao juízo trabalhista a execução de crédito trabalhista extra-concursal, sendo vedado ao juiz de recuperação judicial proceder ao controle de atos constritivos a serem exarados. Processo: conflito de competência número 191.533 do Mato Grosso, julgado em 18 de abril de 2024. Inteiro teor: a controvérsia centra-se em definir o juízo competente para conhecer e julgar o cumprimento de sentença trabalhista, cujo crédito ali reconhecido tem seu fato gerador em data posterior ao pedido de recuperação judicial. Extra-concursal, portanto. Afigura-se relevante a esse propósito sopesar a subsistência, ou não, da competência do juiz da recuperação judicial para exercer juízo de controle sobre atos constritivos, considerando o exaurimento do prazo de blindagem, estabelecido no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 11.101, de 2005. Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020. Com o advento da Lei nº 14.112, de 2020, tem-se não mais haver espaço para a interpretação que confere ao juiz de recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer concessão judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, principalmente no momento posterior ao decurso do stay period. A partir da entrada em vigência da Lei 14.112 de 2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, o juiz da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal, que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. Uma vez exaurido o período de blindagem, mormente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o juízo da recuperação continue após tal interregno. A obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto, remanesce incólume o dever do juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem, observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do juízo de recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. Não se pode conceber, nesse cenário, em que fim do stay period ou concedida a recuperação judicial, possa o crédito extraconcursal, dito preferencial, permanecer insatisfeito ou sem a sua efetiva equalização, ante as intervenções judiciais exaradas pelo juízo recuperacional, agora sem nenhum suporte na lei, a pretexto da aplicação, a todo custo ou a custo de poucos credores, do princípio da preservação da empresa. Diante do exaurimento do stay period, deve-se observar que a execução do crédito trabalhista extraconcursal deve prosseguir normalmente perante o juiz trabalhista, sendo vedado ao juiz da recuperação judicial, porque exaurida sua competência, restrita ao sobrestamento do ato constritivo incidente sobre bem de capital. Proceder ao controle dos atos constritivos a serem exarados. Legislação. Lei 11.101 de 2005, artigo 6º, parágrafo 4º, parágrafo 7º-A. Galera, chegamos ao final de mais um episódio. Esse episódio ficou gigantesco, mas estamos aí, né, galera? Firmes e fortes. Pessoal, se você chegou até aqui, meus parabéns. E não se esqueça de adquirir o nosso curso de Direito Processual Civil, nosso curso de Humanística e nosso e-book de temas de repercussão geral lá no www.aretjus.com.br. E na descrição do vídeo vocês vão encontrar
o cupom de desconto de 30% que vai ficar disponível até segunda-feira, dia 12 de agosto. Galera, se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. E é isso aí, galera. Um forte abraço, bons estudos e tchau!